eu vou te falar aqui uma coisa que sempre acontece com quem tem uma promessa de Deus, com quem tem algo extraordinário, algo que Deus prometeu que vai fazer na sua vida. Tem uma coisa que sempre acontece. E sem esse entendimento, você corre o risco de atrasar ou de não viver aquilo que Deus planejou para você. Deus, ele já tem um plano, Deus, ele já tem um propósito para a nossa vida. E quando nós nos conectamos com Ele, Ele vai nos direcionar, Ele vai nos guiar por um plano que eu creio que já está traçado. Existem formas de chegar lá, e nesse relacionamento com Deus, Ele vai nos guiando para o plano que Ele já tem para a nossa vida. Você vai ver isso pela Bíblia. Em Salmo 139, versículo 16, diz que Deus escreveu todos os nossos dias no seu livro, mesmo antes de qualquer um deles existir. Então, mas quando nós falamos isso, a maioria de nós pensamos sempre em coisas. E Deus, ele faz coisas também. Mas Deus, ele está mais interessado em você. Deus, ele está mais interessado em fortalecer você para viver as promessas. E é sobre isso que eu vou falar. Sempre que você tem uma promessa de Deus, você precisa entender que toda promessa exige perseverança, e toda promessa também tem batalhas para que ela aconteça. E nessa oração aqui, nesse período de oração, Deus estava me dizendo sobre isso. Toda promessa existe uma batalha para ela acontecer, e toda promessa também existe um tempo determinado para acontecer. Toda promessa que Deus te faz, ela não é simplesmente automática. Você precisa entender isso. A salvação você recebe totalmente de graça. Agora, tem missões que Deus dá para você, tem promessas que Deus faz para você, que existe também uma instrução escondida no coração de Deus, que nós precisamos dessa instrução. E nessa oração, o que Deus estava me dando é pessoas que já estavam desfalecendo, porque Deus prometeu para você uma restituição, Deus fez alguma promessa para você, e parece que, não veio no momento em que você esperava, ou é simplesmente uma batalha na sua mente, ou é simplesmente você está passando um momento de batalha na mente. Como essa batalha na mente? Com muita incredulidade. Tem uma promessa, sabe que tem que esperar um tempo, né? E também sabe que você tem que batalhar. Toda promessa tem tempo e tem batalha. Em toda promessa você vai ver coisas comuns, tempo e batalha. E nessa oração aqui, o que Deus estava me dando é pessoas que, por esses dias, principalmente no dia de hoje, você tem batalhado muito com incredulidade, com pensamentos que vêm dizendo que aquilo que Deus prometeu para você não vai acontecer, ou querendo posicionar você como a pior pessoa do mundo, E em nós mesmos, né? Não tem como ser bom. Agora, quando você está em Deus, Ele vai te aperfeiçoando. Talvez esse pensamento seu esteja errado, e você está num processo de aperfeiçoamento. Então o que você deve fazer? Continue na presença de Deus, continue buscando a Deus. Sempre que uma palavra é de Deus para a sua vida, mesmo que aquela palavra te corrija, ela vai terminar com esperança. Então esse é o momento de você analisar bem as palavras que você recebeu, analisar bem até os conselhos que você recebeu. Por quê? Se uma palavra de Deus, se uma palavra é de Deus, ela sempre termina com esperança, ela sempre termina te encorajando. Então, se uma palavra ela não termina encorajando, duas coisas podem ter acontecido. Ou foi falta de sabedoria de uma palavra que foi liberada para você, ou foi falta de uma interpretação correta, né? Dentre outras coisas, é isso que Deus está me dando para essa oração aqui agora. Se você recebeu alguma palavra, que essa palavra afetou você, então você deve analisar isso. Você pega as partes ali que talvez seja alguma coisa boa para Deus te corrigir, ok? Mas essa palavra, uma palavra quando é de Deus,
mesmo que ela seja uma correção, ela termina com o encorajamento no final. O dom de profecia, a palavra original ali é encorajamento. A palavra original é encorajamento. Então, o que Deus está falando com você nessa oração aqui agora? Toda promessa que Ele te fez, em toda promessa vão ter batalhas, mas a vitória já é nossa pelo sangue de Jesus. Em toda promessa também é necessário um tempo. E aqui em Abacuque capítulo 2, versículo 3, diz assim: porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá e não tardará. Uma outra versão ainda diz: esta é a visão do futuro, descreve o fim e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá e não se atrasará. Quem sabe o que você está vivendo agora não seja um atraso, mas seja uma preparação de Deus. Eu creio que mais do que Deus querer cumprir as promessas, Ele está querendo preparar você, nos preparar cada um de nós para sermos a própria promessa, sermos o próprio sinal de Deus nessa geração. Lá em Isaías, no capítulo 6, você vai ver Isaías, o profeta, dizendo isso: eu e os meus filhos somos o próprio sinal de Deus para essa geração. Então, Deus ele faz sinais e Deus ele também levanta pessoas para serem sinais. Então, talvez você deva considerar que Deus não está bravo com você, Deus não está decepcionado com você. Isso é só a batalha natural para possuir a promessa. E essa batalha, primeiro, é no nosso próprio interior. Sabe, você não pode deixar pessoas ou situações terem domínio sobre você, no sentido de opinião de alguém, ou palavras contrárias ao que Deus te falou, de pessoas a respeito de você. Você não pode deixar essas palavras te afetarem. Você está ouvindo? Isso é uma batalha. E ao mesmo tempo você deve considerar que, ao mesmo tempo que você não permite que palavras externas venham afetar você, opiniões externas venham afetar você, ao mesmo tempo que isso acontece, você deve ter uma visão de compaixão para com todas as pessoas. Porque normalmente, quando uma pessoa recebe uma palavra contrária, a tendência natural é aquela pessoa querer devolver na mesma moeda. Quantas vezes nós queremos devolver na mesma moeda? Queremos, revidar à mesma altura. Isso está errado, porque isso não é o que Deus tem para você. Isso é algo que muitas vezes Deus está querendo trabalhar no nosso coração. O quê? Um posicionamento correto. A pergunta é: você está convicto? Qual que é o posicionamento correto? É você entender que Deus quer transformar você por dentro. E o mesmo Deus que está te transformando, também está transformando alguém nesse momento. Talvez tem pessoas aqui que você está num crescimento espiritual maior do que o de outra pessoa. Você já cresceu espiritualmente mais do que alguém. Mas tem alguém que também está em um certo nível de crescimento espiritual. Eu tenho uma história interessante que eu estava parando para meditar esses tempos, que você vê que muitas vezes nós subimos uma montanha e tem pessoas começando agora a subir aquela montanha. Isso pode significar você já tem estado mais fundamentado em Deus. Mas você imagina, um escalador, ele já está no alto de uma montanha e ele está vendo alguém começando. Então, às vezes é difícil para ele descer lá e ajudar aquela pessoa a subir também no seu crescimento espiritual. Sabe? Porque tem pessoas, por exemplo, que já cresceram espiritualmente muito mais do que eu. E é difícil para ela descer e tentar me ajudar a crescer. Sabe? Mas é isso que Deus quer que a gente faça. Muitas vezes, você começar a ajudar alguém que está começando com Jesus,
Isso vai te ensinar muita coisa. Isso vai ser especial para você. Então, considere que às vezes quando alguém atacou você, quando alguém deu algum conselho, alguma palavra que te afetou, considere que aquela pessoa está no crescimento espiritual como você está também. E se você parar para revidar em muitas situações ali, isso também não é a maneira de Deus. Isso está significando algo que não é bom para nós. Então, tem o tempo certo da visão se concluir. Qual que é essa oração aqui hoje? Deus tem promessas que não tem como viver promessas sem batalha. E não tem como viver promessas sem ter paciência de esperar o tempo de colocar cada direcionamento em prática. Como nós vamos vencer isso? Na vida de oração. Eu creio que na vida de oração, nós podemos ver que na vida de oração, Deus dá toda a capacitação que a gente precisa. Você está ouvindo? Então, Deus vai restituir coisas na sua vida. Mas primeiro, Ele também está preparando você. Se você crê que Deus está preparando você para algo, escreve aqui. Escreve aqui. Eu creio que Deus está me preparando. Deus está me fortalecendo para algo que Ele tem. Algo que Ele já tem planejado e prometido sobre a minha vida. Você crê que Deus está te preparando? Você crê que Deus está te preparando para algo? E agora eu quero orar com você. Coloca aqui se você tem um pedido de oração. Eu também quero cancelar agora toda palavra maldita, dita por você ou dita por alguém a seu respeito. Se tem alguma palavra de maldição no mundo espiritual contra você, eu quero orar agora, cancelando essas palavras em nome de Jesus. Você não colocou ainda? Coloca aqui. Eu tenho o meu pedido de oração. Coloca aqui, eu tenho o meu pedido de oração. Uma coisa importante sobre as palavras é que Deus, Ele conhece a intenção do nosso coração ao falar uma palavra. Não é verdade? Deus conhece a intenção do nosso coração. Então, se está vindo aí sobre você alguma acusação na sua mente, se está vindo sobre você algum pensamento dizendo que algo não vai acontecer, saiba que Deus vai restituir sim, Deus vai cumprir sim o que Ele prometeu na sua vida. E Deus vai usar a sua vida para testemunho e para encorajamento de muita gente. Você crê nisso? Vamos orar. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu oro por cada pessoa aqui que tem promessas, mas que durante essa promessa tem batalhas, tem desafios. E também durante a promessa, até a promessa se cumprir, tem um tempo. E nesse tempo, não é um atraso, não é uma falha, não é uma falha no Senhor, porque o Senhor é perfeito. Mas nesse tempo, é o tempo onde o Senhor muitas vezes nos prepara, é o tempo onde o Senhor nos dá estrutura, é o tempo onde o Senhor traz um crescimento para vivermos a promessa. Eu oro por cada um que está aqui. Por cada um que está aqui. Peço que o Senhor venha fortalecer espiritualmente a cada um. Pai, venha trazer um novo vigor espiritual sobre cada um. Despertamento espiritual. Pai, coloca no coração de cada um desejo de te buscar, de estar na sua presença, de ter o prazer de estar na comunhão dos santos, na reunião dos santos. Eu peço que o Senhor venha agora de uma maneira especial fortalecer e fazer cada um aqui lembrar das promessas que recebeu. E também peço que o Senhor venha colocar compaixão no nosso coração. Assim como o seu amor tem nos alcançado. Se não for o seu amor, nós não conseguimos amar ninguém, nós não conseguimos fazer nada, nós não conseguimos agir como o Senhor quer. Mas eu peço que o Senhor venha agora de uma maneira especial. Nós oramos todos juntos aqui agora, oramos juntos aqui agora, para que o Senhor venha de uma maneira especial manifestar a sua misericórdia, a sua graça e o seu amor sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Assim que eu comecei aqui essa oração, Deus tinha me dado um direcionamento aqui. Nós vamos continuar no nosso próximo encontro aqui. Agora, você que tem uma palavra, de Deus, que Deus está falando que vai restituir coisas na sua vida. Você que perdeu coisas, você que perdeu, Deus está falando essa palavra com você. Deus está transformando a sua vida em um sinal.
Deus, lá no livro de Isaías fala, eu e os meus filhos somos o próprio sinal de Deus nessa geração. Então, sempre que Deus tem promessa, Deus ele quer dar estrutura para essas pessoas que têm promessa. E eu creio que você tem uma promessa, você que está aqui agora tem uma promessa, Deus prometeu algo para você, Deus prometeu uma restituição para você, sabe? Deus vai cumprir isso. Deus vai fazer aquilo que te prometeu. Agora, existem batalhas que precisam ser vencidas. E essas batalhas são externas também, mas muitas vezes são batalhas internas. Porque você não pode deixar palavras afetarem você. Batalhas internas porque você não pode deixar pensamentos negativos, que muitas vezes são pensamentos do inimigo na sua mente. Então, você precisa ficar firme no que Deus falou. E sabe uma coisa muito importante? Participe, sabe, da reunião dos santos. Quando nós nos reunimos, sabe, o Senhor ordena a bênção. É o fluir da unção de Deus que acontece. E sabe, é como se fosse assim um rio que vem para nos lavar. É um poder de Deus que vem diferente quando você está ali reunido adorando a Deus, sabe? Então, Deus vai cumprir promessas e Deus não acusa você a respeito de coisas do seu passado. Talvez você tomou alguma má decisão que trouxe algum prejuízo para você, trouxe alguma coisa ruim para você, sabe? Mas Deus é um Deus de novas oportunidades. Deus é um Deus de novas oportunidades. Eu não entrei muito no que eu tinha anotado aqui, mas quando eu comecei, a anotação que eu fiz é que Deus, Ele nos dá novas oportunidades de ser diferente e de fazer diferente. Então, confia que Deus é com você. Se prepare em oração, se prepare em jejum, se prepara, sabe, lendo a Bíblia, se prepare lendo livros pontuais que podem te ajudar no seu crescimento espiritual, em sabedoria, em poder de Deus, sabe? Tem muitos livros que também podem auxiliar, podem ser muito bom, podem acrescentar para o seu crescimento espiritual. Deus vai restituir na sua vida. Deus vai restituir coisas que foram perdidas na sua vida. Talvez o que foi perdido em você é a alegria da salvação. Talvez o que foi perdido é aquela fé que você teve um dia. Mas isso pode, sabe, eu declaro que vai subir de novo. Sabe, eu declaro que esse nível de fé está crescendo agora. Eu declaro que há uma unção de Deus. Há uma unção de Deus agora destruindo todo o mal contra você. E há uma unção fresca de Deus. A unção quebra o jugo. E a unção também, sabe, é uma operação da unção. A unção vem e te enche agora. Davi conhecia sobre unção. E o interessante é que lá no Salmo 92, quando ele fala de unção, ele fala de força e ele fala ali de alegria ou de felicidade. Por quê? Porque a unção vem para te renovar. Lá é também Isaías, no capítulo 61, fala de um óleo de alegria, sabe? E Deus está tirando toda a tristeza de você. Deus está tirando toda a tristeza, toda a amargura, toda coisa ruim de você. E Ele está liberando esse óleo fresco da unção sobre a sua vida. Recebe unção de Deus aí, agora onde você está, em nome de Jesus. Existe uma unção de Deus, existe um óleo espiritual. E quando ele vem sobre você, ele te renova, ele te fortalece. E essa unção está liberada sobre você. E o que Deus tem prometido para você, apesar das batalhas, apesar de ter paciência, de ter necessidade de paciência para esperar o tempo, cada coisa que Deus te prometeu vai acontecer. Vai acontecer, sabe? Então fica com essa palavra de encorajamento para você. Deus, eu cancelo agora em nome de Jesus. Deus está cancelando. Na autoridade do nome de Jesus, eu cancelo agora toda palavra maldita, dita por você ou dita por alguém a seu respeito. Eu cancelo em nome de Jesus. E declaro que você vai em frente agora com mais sabedoria, em nome de Jesus.
Você está convicto do que Deus falou com você? Deus te falou alguma coisa? Se Deus te falou algo, você está convicto no que Deus falou? Você está convicto no que Deus já falou para você? Essa é uma pergunta para cada um de nós. Vamos ficar convictos. Vamos ficar convictos naquilo que Deus falou. Porque o que Deus prometeu vai acontecer no tempo determinado, em nome de Jesus. Estamos sempre aqui, 8 da manhã, 7 da noite e 23 horas. Você pode adquirir o nosso livro, aqui na descrição tem o telefone 199-9588-3146. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar. No primeiro comentário fixado, eu vou deixar uma oração muito especial que nós tivemos aqui e foi muito poderoso. Vou deixar uma oração especial aqui para você no primeiro comentário fixado, tá bom? Então, terminando aqui, já, se você puder, já entra nessa oração aí, que eu creio que vai ser muito bom. Até o nosso próximo encontro. Até lá.